Olá pessoal, eu me chamo Emerson Padilha e vocês estão no canal Amor e Luz. Nós vamos trazer hoje uma leitura do Evangelho para a nossa meditação. Bem-aventurados pobres de espírito. É o capítulo 7º do Livro dos Espíritos. Essa passagem do Evangelho se refere ao que disse Jesus: Bem-aventurados pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Aqui, nessa primeira parte, que é o item 2, vou ler só um trecho. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestral onde se contemplam. Daí, os só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível, eles se atribuem o espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que a tomam a sério. Nessa passagem, nós temos Jesus falando sobre bem-aventurados pobres de espírito. O que é que a gente pode entender por pobres de espírito? Muitas pessoas confundem. Acham que pobres de espírito são aquelas pessoas destituídas de intelectualidade, pobres assim no saber, no conhecimento. Mas não é assim o sentido evangélico, o sentido que Jesus quis nos transmitir. Para Jesus, pobres de espíritos são os humildes, as pessoas humildes de coração, porque é deles o reino dos céus. E aqui nessa passagem nós temos muito claro que muitas pessoas se recusam a admitir o mundo invisível, que é o mundo espiritual, e que exista uma potência extra-humana, a existência de Deus. Porque essas pessoas, pelo orgulho, eles próprios se sentem muito acima de qualquer coisa. E por isso, o seu orgulho traz a ele uma revolta contra a ideia de que possa existir um ser superior a ele. Porque muitos se contemplam em um pedestral. Assim que esse orgulho é que faz que muitas pessoas sejam do jeito que são, sem qualquer ideia, nem querem saber da ideia do mundo espiritual, nem de Deus. Porque seria admitir alguém que fosse superior a eles próprios. Então, tudo aquilo que fala sobre o mundo invisível para eles é brincadeira. Eles não acreditam. Só acreditam naquilo que é tangível, aquilo que é visível. E essas pessoas geralmente são dotadas de muita inteligência, de muito saber, mas não têm a pobreza de espírito. E por isso não admitem certas ideias que fogem
aquilo que eles próprios pensam. Se eles fossem pobres de espíritos, humildes, poderia sim raciocinar melhor e admitir com mais clareza certas coisas que a gente pode observar na própria vida do dia a dia. Então, por isso que Jesus dá grande destaque à humildade. Se é uma condição imprescindível para que nós cresçamos espiritualmente, é a humildade. Isso ele deu prova com a própria vida. Jesus foi humilde em todos os sentidos. Tanto é que ele disse: o Filho do Homem não tem nenhuma pedra onde deitar a cabeça. Porque ele não tinha nada, não possuía nada, nenhuma riqueza. Mal ele tinha a roupa do corpo. E a humildade dele não se fazia só na sua vestimenta, mas também no seu agir. Ele nunca humilhou ninguém. Porque quando a gente humilha, está expressando justamente o nosso orgulho, a nossa vaidade. Nunca humilhou ninguém. E muito pelo contrário. Ele sempre foi humilde em todas as circunstâncias. De forma que o exemplo de Jesus, de humildade, é algo até tão forte que faz com que muita gente não queira nem falar em Jesus, mesmo dentro das próprias religiões. Porque isso faz com que eles vistam a própria carapuça. Porque a gente vê é que muitas pessoas que se dizem religiosos, seguidores do Cristo, apresentam a soberba, o orgulho e a riqueza material. Mas Jesus disse que não é para eles o reino dos céus. O reino dos céus é para os que são pobres de espírito, humildes. Portanto, meus amigos, vamos procurar ser humildes no verdadeiro sentido do ser. A humildade foi aquilo que Jesus mais colocou de importante entre o amor e a caridade. As condições necessárias para que a gente possa alcançar o reino dos céus. Mas ele promete não que a gente será bem-aventurado aqui na terra, mas no reino dos céus. E essas pessoas orgulhosas, será que acreditam mesmo que exista um reino dos céus? Por não terem essa crença na vida futura, isso dificulta muito também o agir das pessoas. Mas quando nós, espíritas, temos a oportunidade de constantemente dialogar com os espíritos, receber as instruções deles, vivenciar a presença deles entre nós, nós não deixamos de ter essa certeza que faz com que a gente veja que realmente a vida, ela não é essa, a verdadeira vida não é essa aqui da terra. A verdadeira vida é a vida espiritual. Por isso que Jesus diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele não diz que é deles aqui o reino da terra, mas o reino dos céus. Quer dizer, para aqueles, é para o futuro.
para a nossa vida espiritual. Que a paz de Jesus permaneça conosco.